pessoal, vamos ler agora então os textos que foram programados para o dia 12 de abril. Ontem, no dia 11, eu tinha programado o Deuteronômio 12 também, falei até. Só que na hora de montar aqui a estrutura, eu não copiei o Deuteronômio 12. Então eu inseri hoje no começo do Deuteronômio o 12. Então ficou assim: Mateus 28, Deuteronômio 12, 13, 14 e 15 e Jó 28, Jó 8. Vamos orar então? Querido Senhor, mais uma semana que nós estamos começando, ter os nossos desafios, nossa ansiedade que não devíamos ter. Que o Senhor esteja nos auxiliando, Senhor, nos acompanhando, nos fortalecendo, nos dando coragem, intrepidez, ação, fé, para poder enfrentar todos os desafios que nós temos, Senhor. Queria te agradecer porque o Senhor deixa o nosso coração de esperança, o Senhor nos dá sonho, o Senhor nos dá visões, para que a gente possa fazer tudo de acordo com a tua vontade, que seja bom e perfeito e agradável a ti, Senhor. Que o teu nome seja honrado, louvado, bendito seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo também. Então vamos ver Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo ela, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas a gente vai ler agora Deuteronômio, começando do 12 até o 15, a gente vai ler. O versículo 1, 12, 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides despossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses.
e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos e vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Na verdade em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades. Segundo a bênção do Senhor teu Deus, o imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Então somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho e tua filha e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres: comerei carne, então segundo o teu desejo comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade segundo todo o teu desejo. Porém, como se come da carne do corpo do corso e do veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Mas o comerás na terra, não o comerás, na terra o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence, das tuas ofertas votivas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las,
e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram ele a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal de prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Nós já estamos no Deuteronômio 13, agora já vamos para o 4, versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com eles, nem o ouvirás, não olharás com piedade, nem não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até a que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitar os moradores da tua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça e a cidade, e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Agora Deuteronômio 14, versículo 1. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Não comereis coisa alguma abominável. São esses os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide
divide em dois e rumina, entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escama, não comereis, imundo vos serás. Toda ave limpa comereis, estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo. Não se comerá, toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Agora Deuteronômio 15, versículo 1. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuirdes. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como se tem dito assim: emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame
contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, se for vendido, 6 anos servir-te-á, mas o 7º o despedirás fogo. E quando de ti despedires fogo, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha. Na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedir o fogo, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim, o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer do teu gado e das tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás. O imundo e o limpo comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Agora vamos ver Jó 8, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando a palavra da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão estas palavras. Pode o papiro crescer sem lodo? O viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia estes, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à tua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Obrigado, Pai. O Senhor enche nosso coração de esperança.
Senhor nos aumenta a fé. O Senhor fala conosco. Tua palavra é alimento. Tua palavra é poder. Dá para a gente, Senhor, o discernimento necessário para te ouvir, para te obedecer segundo a tua vontade. Que não haja engano. Que a gente possa honrar o teu nome. Que o Senhor seja engrandecido. E que outros possam te encontrar também e viver em comunhão conosco. Na Igreja de Jesus Cristo, como é a tua vontade. Mesmo aqui nesse mundo cheio de turbulência, de mentira, maldade, falsidade, arrogância, ignorância, a gente pode fazer diferença em viver, Senhor, buscando a tua presença, te alegrando, Senhor, em cada ação que vamos praticar. Esteja conosco, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso inimigo que está lá esperando que a gente vá falar com ele, para que ele também te conheça, se arrependa e nos abrace. Nosso abraço também seja verdadeiro e forte, que a gente possa ser um em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.